E lógico, no vídeo de hoje, além disso, a gente vai falar sobre esse problema, né, crônico, esse drama que vive o Adriano Imperador, falando em relação ao Pedro, tá voando na sua recuperação e a expectativa é para que ele volte antes do prazo, tá? Já já eu falo com vocês mais ou menos em que mês que ele vai voltar. Em relação ao Chola, ficou emocionado na sua entrada em campo pela primeira vez como profissional. O Felipe Luiz deu um ultimato a ele mesmo em relação aos próximos jogos. E sobre o mercado da bola, o Sampaoli quer tirar 2 jogadores importantíssimos do Flamengo para essa próxima temporada. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Por favor, se vocês puderem, deixe seu like e agora vamos para as notícias. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, o Adriano, ele fez uma reportagem para uma revista estrangeira e detalhou alguns dramas que ele vive, né? E o principal deles, na minha opinião, é em relação à bebida. Ele falou, bebo todos os dias, porque é muito difícil ser uma promessa que não conseguiu dar certo, entre aspas, né? Ele ficou sendo uma promessa, podendo ser o melhor jogador do mundo, ele poderia muito bem ganhar a bola de ouro, mas depois da perda do seu pai, ele acabou virando os olhos para a bebida. E ele admitiu que, infelizmente, né, bebe todos os dias, é uma forma dele escapar da realidade. Eu vivi de perto essa situação em relação ao alcoolismo e sei que é muito complicado não só para ele, mas também para as pessoas em volta, né? Às vezes a gente quer escapar da realidade e acaba indo para uma solução que é temporária e que faz mal, que é a bebida alcoólica, né? Beber um pouquinho é uma coisa, agora, acabar bebendo todos os dias, isso destrói você por dentro e acaba afetando também nos relacionamentos, né? O Adriano que emplaca um noivado e termina, emplaca um noivado e termina, pode ser também por causa da bebida. A bebida pode estar afetando nesses relacionamentos, né? A gente torce sempre pro Adriano dar a volta por cima, conseguir pelo menos dar uma diminuída e viver a vida do jeito que ele quer, mas de um jeito um pouquinho mais saudável, porque a gente quer uma longevidade muito grande pro Adriano, nosso imperador, que vive realmente esse drama. Acho que todo mundo já desconfiava que ele tinha esse problema com a bebida, mas agora ele admitindo, todo mundo fica ali torcendo para que ele consiga melhorar e sair dessa, né? Eu sei que não é um problema gigantesco na visão dele, só que quanto mais sadio mentalmente a gente tiver, melhor para tudo nas nossas vidas, né? Para tudo em todas as áreas das nossas vidas. E eu queria saber a opinião de vocês. Vocês têm algum problema ali de algum parente com problema com alcoolismo? Vocês têm algum problema com isso? Por favor, se vocês quiserem deixar o depoimento de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo e a gente fica torcendo pro Adriano conseguir superar essa frustração que ele tem por ter sido ali um jogador que, na minha opinião, deu certo, mas na opinião dele, ele ficou apenas como uma promessa que poderia ter dado muito mais ao Flamengo e à seleção brasileira, né? E também aos times que ele jogou. É isso, não esqueçam de botar o depoimento de vocês aqui embaixo, se vocês tiveram algum contato com pessoas ou se vocês passaram por isso também, que é muito importante para outras pessoas que querem sair dessa situação. E nação rubro-negra, apenas uma curtinha aqui para dar uma notícia espetacular, né? O Globo Esporte, ele revelou que o Pedro está muito adiantado na sua recuperação, né? Depois daquela cirurgia no joelho, o Pedro agora ele já treina com carga, né? Já consegue fazer um agachamento ali sem prejudicar o joelho e a expectativa é para que ele volte o quanto antes a campo, né? Uma recuperação ali de 6 a 9 meses. Não teve um problema no menisco, como ele teve na época, se não me engano, que ele jogava no Fluminense. Ele teve esse rompimento ali do ligamento, mas afetou o menisco. Dessa vez não afetou, então a recuperação dele é mais rápida. Ele tem feito ali 3 sessões de fisioterapia dentro de casa e mais uma no Flamengo. Então, 4 vezes ao dia ele se dedica para se recuperar e voltar o mais rápido possível. E uma notícia que chegou a mim é que a expectativa maior é para que em abril ele já volte a jogar, tá? Notícia excelente, porque estaremos ali no começo do Campeonato Brasileiro. O calendário nesse ano ele está muito mais extenso por causa do Mundial de Clubes, né? Porque a princípio vai haver uma paralisação no Campeonato Brasileiro durante esse Mundial. Então, por causa disso, o Brasileirão foi mais estendido, todas as competições elas foram estendidas para poder se adaptar a esse calendário diferenciado do ano de 2025. Então, a expectativa é aquela, né? A gente contratar um centroavante ou, se não contratar, deixar alguém ali até abril, mais ou menos, e se tudo correr bem, em abril o Pedro já volta a jogar. Pedro que em 42 partidas nesse ano de 2024 conseguiu marcar 30 vezes e ainda deu 8 assistências, né? 38 participações em gols em 42 jogos. Tá fazendo muita falta, Pedrão, e a gente o aguarda de braços abertos. Que bom que você tá voando na sua recuperação.
E nação, agora falando sobre o nosso jogador Gonzalo Plata, ontem a Bolívia jogou contra o Equador. O Equador, que é o time do Gonzalo Plata, meteu 4-0 na Bolívia, com destaque ali para o Plata, né? Voando em campo, acabou com o jogo das eliminatórias, marcou 2 gols, o time dele venceu por um placar elástico, mas em relação ao Gonzalo Plata, mais uma vez ele fez um golaço e mais uma vez com o pé, que não é o forte dele, com o pé direito, né? Aos 27 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um bom passe, parou na frente do goleiro, e na frente do goleiro, com muita frieza, muita calma, ele deu aquela cavadinha com o pé direito, mandou por cima do goleiro, repetindo o feito que ele tinha feito contra o Atlético Mineiro, né? Marcou aquele golaço de cavadinha, e dessa vez marca mais um golaço de cavadinha. Isso aos 27 minutos do primeiro tempo. Só que não parou por aí. Aos 3 minutos do segundo tempo, o Gonzalo Plata mandou um canhão no ângulo, né? Acabando com o jogo das eliminatórias, mandando muito bem e mostrando para o técnico Felipe Luiz que, caso precise adaptar alguém como centroavante, além do Bruno Henrique, a gente pode contar com o Gonzalo Plata, que tem muita frieza na frente do goleiro para poder concluir corretamente e marcar os seus gols. Então é isso, Gonzalo Plata voando na seleção do Equador. É bom porque ele tá com uma moral grandona lá em cima, tá com uma moral aqui também no Flamengo, e isso, lógico, se reflete dentro de campo. Tomara que quando ele volte, ele continue arrebentando e ajudando muito o Flamengo nas suas partidas. Agora, reta final de Campeonato Brasileiro, a gente realmente não luta por mais nada no Campeonato Brasileiro, ainda mais depois daquele empate contra o Atlético Mineiro, um jogo que a gente jogou muito, o time do Flamengo mandou muito bem, não conseguiu furar, né, o goleiro adversário, porque ele estava fechando o gol, só que a gente criou bastante, mandou bola na trave, foram milhões de defesas excelentes do goleiro do Atlético Mineiro, e teve o Davi Luiz ainda perdendo o pênalti, né, bateu no peito, falou, deixa que eu bato, não, Alcaraz, você não vai bater, eu vou bater, aí chegou lá, perdeu o pênalti, né, bem complicada essa situação. Agora a gente não luta por mais nada realmente no Campeonato Brasileiro, a gente fica só de espectador, mas pelo menos com a taça da Copa do Brasil e com a vaga garantida da Libertadores. E o Sampaoli, hein, que tá no René da França e tá pedindo a contratação do Fabrício Bruno e do Gerson. Como esse técnico ama o Gerson, né? Mas pelo menos ele sabe reconhecer um excelente jogador. Tomara que a próxima diretoria, porque isso aí deve ocorrer em janeiro, e existe a possibilidade do Dunche, junto com o Landim, não se reelegerem, né? Porque tá notório que o Landim vai continuar no Flamengo, caso o Dunche ele vença, e tem o BAP também, né? Então, tomara que a próxima diretoria, independente de qual diretoria assuma o cargo de comando no Flamengo, tomara que não negocie pelo menos o Gerson. A gente sabe que o Fabrício Bruno esteve muito próximo de sair do rubro-negro, e o Gerson é esse jogador que é um dos mais importantes na temporada rubro-negra. Eu listo 3 jogadores sendo os mais importantes, tirando o Pedro, né? O Pedro tá contundido, então vamos botar o Pedro também nessa conta. Vamos botar 4 jogadores, né? O Pedro, que atualmente não tá jogando, o Léo Ortiz, né? Para mim o melhor zagueiro do Brasil, o Gerson e também o Wesley. O Wesley tá mandando muito bem, destruiu na partida contra o Atlético Mineiro, e é isso, né? O Gerson, sendo um dos jogadores mais importantes, não liberaria ele por valor nenhum pro René da França, não liberaria, deixaria ele no Mengão, porque essa temporada de 2025 vai ser uma temporada muito complicada, né? A gente, pela quantidade de jogos, já pode prever várias e várias lesões, e quanto mais jogadores de qualidade a gente tiver, melhor pro elenco. E o Gerson, realmente, eu não negociaria de jeito nenhum. Existe sim uma grande possibilidade do Fabrício Bruno ir embora, mas o Gerson não pode, é uma peça muito importante. E eu queria saber a sua opinião, quem vocês acham que são os melhores jogadores da temporada de 2024? Por favor, sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora 2 em 1 aqui, bem curtinho, eu vou falar do Chola e também do Felipe Luiz. Rapaziada, o Chola entrou em campo pela primeira vez com o time profissional do Flamengo, ficou emocionado, né? Digitou lá na internet, comentou que era um sonho de criança e agradeceu muito ao Flamengo por poder realizar esse sonho que ele sempre teve dentro do coração dele, né? O Chola entrou em campo, teve 2 finalizações, uma batendo no adversário, foi pra fora, a gente conseguiu o escanteio, e é aquilo que a gente via na base, que eu sempre comentava com vocês, né? O time do Tite, lembrando mais um tempo atrás, que o Flamengo não chutava de fora da área, tinha esse problema crônico, né? Os jogadores queriam fazer gol de praticamente dentro da pequena área. Eram poucos jogadores que chutavam de fora da área. E o Chola tem essa característica intrínseca. Ele pega a bola, corta para a direita e sempre chuta muito bem ao gol adversário. Foi isso que ele fez contra o Atlético mesmo, com pouquíssimo tempo dentro de campo, mas será um jogador que, no meu ver,
muito importante para a temporada de 2025, né? É aquele jogador muito parecido com o Bruno Henrique, só que uma característica diferente do Bruno Henrique é que ele sempre corta ali para dentro e chuta muito forte pro gol. É uma das características diferentes que ele tem do Bruno Henrique. Mas é velocista, é driblador, não tem medo de cara feia, parte para cima, faz aquelas boas jogadas também de linha de fundo, deixando sempre o companheiro numa situação muito boa dentro da área, né? Quando ele explora, né, o drible dele, vai para cima do adversário e consegue quebrar as linhas e deixar sempre o companheiro numa boa posição. Então, em relação ao Shola, é isso. Tô com uma expectativa muito boa dele ser aproveitado nesses próximos jogos e poder mostrar para a nação rubro-negro que ele já mostrou na base. Em relação ao Felipe Luiz, ele sabe como funciona o Flamengo e ele disse: eu tenho que vencer a próxima partida. Se eu não vencer os próximos jogos, eu não estarei aqui. E ele falou isso porque ele sabe a pressão que vem de fora, né? Um técnico que não vence, é difícil continuar à frente do rubro-negro, mas ele tem muito crédito pelo que ele fez como jogador, pelo que ele está fazendo como técnico, e essa transformação total que o Flamengo teve tem o dedo principalmente do Felipe Luiz. Então ele sabe como é que funciona, ele faz a leitura corretamente, viveu o Flamengo, respirou o Flamengo desde 2019 e continua respirando e sabendo como as coisas funcionam. Então ele deu um ultimato a ele mesmo, porque ele sabe do histórico de demissões de técnicos. É isso, Felipe Luiz. Eu confio muito na sua capacidade. Tomara que a próxima diretoria, não sendo a do Dunche, sendo o BAP, né, que é o principal aí adversário, tomara que ele continue com esse projeto do Felipe Luiz, porque desde do Jorge Jesus, pelo menos na minha opinião, foi o técnico que mais se encaixou bem no time rubro-negro, que mais conseguiu fazer uma leitura correta e trazer o DNA ofensivo a esse time que estava tão perdido em campo. Com o último técnico, não vou ficar tripudiando, o Tite já saiu, não tem como se defender, é passado, mas a diferença realmente é notória. E tem também o Dorival Júnior, que se encaixou muito bem no Flamengo quando veio como técnico, mas eu acho ainda que o Felipe Luiz está à frente do Dorival. É isso em relação ao Felipe Luiz e ao Shola, e muito feliz, cara, de ver o Shola entrando como profissional pela primeira vez vestindo o rubro-negro. Então é isso, irmão. Conforme você pôde ver no começo do vídeo, o Gabigol, ele estava afastado da partida contra o Atlético Mineiro, mas o Flamengo vendo, né, segundo o Mauro César, o Flamengo vendo que não terá mais nenhuma chance no Campeonato Brasileiro, acreditou que não levando ele, não relacionando ele para uma partida em Cuiabá, seria até mesmo um prêmio ao jogador. E o Gabigol está de saída, está em momentos finais, né? O Flamengo relaciona ele como uma forma de punição. E fica essa guerra fria, né? Entre diretoria, entre Gabigol que não vai ficar, provavelmente vá pro Cruzeiro. Também tem o Santos aí, que quer o jogador, né? Provavelmente tem a volta do Neymar. O pai do Neymar está negociando a compra do Santos. Então fica essa expectativa em relação a onde ele vai jogar. Mas aqui no Flamengo ele não fica. Essa guerra vai perdurar até o dia 31 de dezembro, acredito eu. E eu queria saber a sua opinião. É apenas uma curtinha aqui. Vocês acham correto relacionar o Gabigol como forma de punição? Ou vocês acham que o melhor a ser feito era não relacionar o jogador para mais nenhuma partida? Sua opinião é importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. Foram anos de amor e brigas, e um relacionamento é assim, né? Chegou ao final, aos trancos e barrancos, mas pelo menos ele jogando muito bem, né? Mandando muito bem na primeira partida da final da Copa do Brasil, mesmo não jogando tão bem a segunda partida, mas ele foi importantíssimo em mais uma conquista, e agora ele bate asas e voa para outro clube aqui no Brasil, e o Flamengo em busca de um novo centroavante para poder fazer dupla ali com o Pedro, né? Quando o Pedro não estiver em campo, entra esse outro centroavante e a gente também segue a nossa vida. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui.